Graça e paz a todos. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui essa noite? Solte um beijo para Ele. Você pode dar um lindo aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que bom estar aqui essa noite. Quantos foram tocados pela presença de Deus? A alegria é Jesus. O tema desse ano, acredito que ele tem a ver com a realidade de todo aquele que realmente teve um encontro com Jesus. Obrigado. E nós tivemos esse encontro. Por isso essa alegria que não precisa de outro incentivo senão a presença dele. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui nesses dias de preparo. Nós estamos prestes a entrar em um momento de confronto e guerra, porque o espiritual é, na verdade, uma guerra de altares. Um altar é levantado aos falsos deuses, aqueles que são os senhores das trevas, e um altar verdadeiro é levantado pela igreja. Então não precisa dizer que a vitória já é nossa. Amém? Porque quando o altar é levantado ao Deus verdadeiro, todos os outros altares têm que cair. Aleluia. Você acredita nisso? Sim. E nessa noite eu quero ser instrumento de Deus para que você receba essa palavra como uma palavra de preparo. Eu já estou envolvido nesse projeto há muitos anos, antes mesmo de vir morar em Salvador. Quando vivíamos em São Paulo, nós participamos durante 6 anos lá em São Paulo, de 120 horas de adoração e intercessão durante o carnaval. Em todas as frentes que envolviam o projeto, nós fizemos parte. E quando eu vim para a Bahia, que eu soube que o projeto estava iniciando aqui, eu fiz questão de me envolver, porque eu acredito muito que Deus pode mudar a realidade de Salvador. Eu me lembro que um ano eu estava aqui no espiritual, e uma moça de uma rádio estava entrevistando as pessoas, e ela me entrevistou e ela me perguntou qual era a minha expectativa em relação a esse projeto, o espiritual. E eu disse para ela que a expectativa era que Deus iria se tornar o Senhor da festa. Você sabe que o nosso Deus é um Deus que ama festas. Quando Ele promete tirar o povo do Egito, Ele diz: eu vou tirar o meu povo para fazer uma festa no deserto. E quando a Joia estava aqui ministrando junto com o pessoal, eu gosto muito de ouvir louvores acompanhado por tambores, porque eu nasci na Bahia, não é? E quando a gente nasce na Bahia, esse ritmo vem com a gente, não tem jeito. Esse negócio está dentro da gente, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Louvai ao Senhor com símbolos sonoros e louvai ao Senhor com símbolos retumbantes. Está falando de tambores. E existe um ensinamento sobre intercessão que se chama dom redentivo. Quando nós treinamos igrejas para trabalhar na cidade com intercessão, nós dizemos que cada cidade tem um dom redentivo. O que é o dom redentivo? É a identidade da cidade, é a cara da cidade, é aquilo que nasceu com a cidade. E a Bahia e Salvador tem 2 dons redentivos que são característicos da nossa natureza espiritual, ou da nossa identidade espiritual como povo. O primeiro é que nós somos um povo muito crédulo, nós cremos em tudo. Por isso o misticismo e a magia negra e tantas outras coisas cresceram muito aqui, mas fico feliz em saber que a Bahia não é mais, né? Muita gente que vem aqui, eu recebo pessoas do mundo inteiro nas nossas alianças de ministério, e às vezes elas chegam na Bahia pensando que a Bahia é o lugar onde o candomblé e as religiões afro-brasileiras têm o seu maior potencial, e não é. Se você for pesquisar o que eu vou lhe falar agora, o primeiro lugar está com o Rio de Janeiro, o segundo lugar com o Rio Grande do Sul, o terceiro lugar o Maranhão, e a Bahia vem em 4º lugar. Mas essa realidade é uma realidade de 90 para cá. Antes de 90, nós éramos o primeiro. Então, esse é sinal de que a igreja está trabalhando. Então, houve uma mudança, houve uma transformação.
E essa transformação é resultado da ação da igreja. Então, um dos nossos dons redentivos é que nós somos um povo de fé. Amém? Amém. Mas o segundo dom redentivo, ou um dos nossos outros dons redentivos, é que a alegria e a festa faz parte da nossa essência. Lá fora o pessoal diz que baiano não nasce, estreia. Porque nós temos a alegria como dom. E essa alegria verdadeira, Satanás tenta camuflar de maneira muito estratégica com programações como o carnaval. Então, naquele ano, a moça que me entrevistava me perguntou: você acredita mesmo que pode haver uma mudança? Eu disse sim. Só que não é uma mudança que vai acontecer com um ano. Eu falei para ela isso em 2009, se eu não me engano, não me lembro. Eu falei para ela: não acredito que é uma mudança que vai acontecer com um ano, com 2, nem com 3. Porque nós gostamos das coisas imediatas, né? Nós temos uma mente muito imediatista e a gente acha que vai acontecer uma transformação da noite para o dia. Não é assim. Se você for estudar as histórias de transformação das nações, todas elas foram progressivas. Então o carnaval é uma festa que foi plantada muitos anos atrás. Muitos de vocês que estão aqui, alguns aqui nem eram nascidos quando essa árvore foi plantada. E se você olha para o carnaval, é uma árvore frondosa, muito grande. Mas eu acredito que todos os anos, quando nós nos reunimos para adorar, interceder e evangelizar, é como se nós estivéssemos tomando um machado profético e dando um golpe nessa árvore. A gente não vai conseguir derrubar ela da noite para o dia, mas a gente vai bater tanto. A gente vai bater tanto. A gente não vai cansar, nós não vamos parar de bater. O machado está posto, amém? Na sua mão. A gente vai golpear tanto que vai chegar um momento que o vento do Espírito vai soprar. O vento do Espírito vai soprar sobre Salvador e sabe o que vai acontecer? Essa árvore frondosa vai cair e eu vou ver isso acontecer. Quantos vão ver isso acontecer? Aleluia! Aleluia! Eu verei. Então, isso me alegra, me motiva. Eu recebo mais de 30 convites para ministrar nessa ocasião, nessa data. Mas eu não faço agendas nessa data. Porque o meu compromisso não é com Elson, meu compromisso é com Deus. Mesmo os anos que eu não pude vir, eu estava jejuando durante todos os dias e orando. Então, o comprometimento que nós temos, e eu me alegro muito, essa ideia de ter uma preparação antes, de ter um congresso de intercessão, eu acho isso maravilhoso. Até porque aqui nós podemos dar um rumo e um entendimento do que vamos fazer. Porque muitas pessoas pensam que é um carnaval de crente. Eu estava agora na Colômbia, e conversando com o pessoal que faz parte do Overdose, são amigos muito íntimos, e eu estava falando com o líder do movimento sobre o projeto, e ele ficou impactado, e ele disse: se você tivesse me falado no começo do ano, nós iríamos montar uma equipe do Overdose para estar lá com vocês. Eu falei: então venha 2019, dá tempo. E a resposta foi sim. Então, nós acreditamos que eles estarão conosco no ano de 2019. Então, existe uma chama que arde nos corações. Eu me alegro de ver você aqui. Nós poderíamos ter uma grande multidão aqui hoje. Às vezes, nós que estamos envolvidos, dizendo: por que não tem mais gente? Por que não tem mais gente? Mas deixa eu te falar algo. O Peter Wagner foi um dos maiores treinadores de intercessão do mundo. E no seu livro Igrejas que Oram, ele diz que os intercessores, eles são equivalentes a 5% de cada igreja. Então, se você tem uma igreja de 100 pessoas e você tem 5 pessoas no grupo de intercessão, você está na média. Né? Eu me lembro que eu fui um dia ministrar em uma igreja que tinha mais ou menos 6 mil pessoas, e eles tinham um grupo de intercessão de 250 pessoas, e a líder de intercessão me disse assim: nosso grupo de intercessão é muito grande. Aí eu falei: grande comparado a quê? Porque às vezes a gente compara pelos outros, né?
Esse nosso grupo de intercessão é muito grande, nós temos aqui 250 pessoas orando. Aí eu perguntei, quantas pessoas tem na sua congregação? Se aproximadamente 6 mil. Quanto é 10% de 6 mil? 600. Quanto é 5%? 300. Vocês não têm nem 5% da igreja orando. Mas nessa questão da intercessão e das ações proféticas, se você for analisar a Bíblia, nunca foi multidões que geraram mudanças. Sempre foi pessoas em pequenos grupos, em pequenas quantidades, porque Deus não precisa de muitos, Deus precisa de comprometidos. E aí Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o Senhor diz assim: eu procurei dentre eles. Quantos Deus procurou? Então, se ele olhar nessa noite aqui, ele vai ficar muito feliz. Porque nessa noite tem muito mais que um. Amém? Ele diz, Ezequiel 22:30, eu procurei dentre eles um homem que se colocasse na brecha para interceder pela cidade. E aí ele, com ar de tristeza, o texto soa como triste, ele diz, eu não encontrei ninguém. Por isso a minha ira vai se derramar sobre a cidade. Mas sobre Salvador, a ira de Deus não vai se derramar. Por que a ira de Deus não vai se derramar? Deixa eu te falar por quê. Porque você está aqui intercedendo. Sabe como é que a balança de Deus funciona? A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Deus tem uma balança. A balança de Deus, ela funciona da seguinte maneira. Deus pega todas as injustiças de uma cidade, toda a promiscuidade, todo o pecado, Ele coloca de um lado. Mas se do lado de cá tiver uma pessoa só, disposta a interceder, a balança fica equilibrada. E esse equilíbrio livra a cidade daquilo que poderia acontecer de ruim. Então você nessa noite é o ponto de equilíbrio de Deus. Você intercessor, você que é uma pessoa de oração. E por conta dessas verdades espirituais, eu me sinto motivado todas as vezes que eu olho e vejo mais que um. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10. O importante é que nós estejamos comprometidos com a oração. Porque para Deus mudar a realidade de um lugar, Deus precisa apenas de um intercessor, é o que está escrito. E nós temos aqui nessa noite muito mais que um. Amém? Quantos se alegram por isso? Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Eu quero ler do versículo 19 ao 23. O tema é sobre identidade e destino. Eu quero falar um pouquinho sobre saber quem somos para poder chegarmos aonde Deus quer nos levar. Amém? Romanos 8, 19. A minha amiga Lucidalva me pediu para eu escrever a minha ministração. Só que eu vou contar um segredo para vocês não contam para ninguém não. Raramente eu escrevo o que eu vou falar. Por um motivo, deixa eu explicar. Eu acho muito legal quem escreve. Mas Deus não me dá assim. Se eu sentar para escrever é um fracasso. Eu sempre digo que eu sou um péssimo escriba. Porque eu sabia o tema que eu ia falar, mas eu não preparei nada. Passei o dia orando porque eu gosto de receber na hora. Então eu cheguei aqui durante a adoração, Deus falou muito comigo, muita coisa. E eu comecei a ministrar. Aí eu falei com ela, então eu vou fazer algo para não ficar em dívida com o pessoal. Eu vou gravar o que eu estou falando. E depois vou disponibilizar para você repartir esse áudio com todas as pessoas que estão aqui. Amém? E aí você vai poder ouvir mais de uma vez e ser abençoado. Amém? Ano passado nós mandamos as ministrações porque elas já fazem parte da nossa grade de intercessão do nosso ministério. Então a gente tem uma apostila feita. Ano passado nós pegamos o material dessa apostila e a minha secretária, que era minha escriba, que hoje eu não tenho mais, ela teve que mudar para a cidade dela por conta de um problema familiar. Então ela escrevia, né? Eu estava aqui pregando e ela ficava escrevendo tudo que eu falava, então ela deixava tudo pronto. Agora você vai ter que receber gravado mesmo. Amém? Quantos se encontraram? Porque a criação aguarda com ardente expectativa
Algumas versões dizem revelação, outras dizem a manifestação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está até agora com dores de parto. Não só ela, mas também nós, eu e você, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção por completa, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Esse texto, ele é um texto que faz parte da minha vida, da minha essência como profeta de Deus. Porque esse texto, ele fala algo muito interessante no versículo 19. Ele diz que existe uma expectativa na criação, de que algo aconteça. A expectativa da criação é que os filhos de Deus se manifestem. Por que essa expectativa? Porque a criação, ou toda a natureza, o mundo inteiro, não foi criado para ser desassociado dos filhos de Deus. Eu geralmente quando vou em lugares bonitos, a uma cachoeira, a um lugar muito bonito, eu sempre faço uma brincadeira que quem me conhece, anda mais perto, dá risada, né? Mas sabe que faz parte do meu cotidiano. Quando eu vou num lugar muito bonito, eu digo assim: isso aqui é feito para filhos de Deus. Pecador vem aqui de atrevido. Porque tudo que foi criado, tudo que Deus criou, Ele criou pensando nos seus filhos. Você sabe que houve um roubo, um assalto, Satanás tomou isso através de Adão. E quando ele tomou isso, iniciou-se um processo de sujeição, de cativeiro. E tudo o que é de Deus, Satanás começou a usar para escravizar o homem. Tudo que Deus criou para nos alegrar, para nos abençoar, para nos fazer feliz. Tudo que Deus criou para nos dar alegria. E aí eu quero usar uma palavra que não é comum na igreja e nem é comum no nosso vocabulário, porque nós não conseguimos associar essa palavra a Deus. Mas tudo que Deus criou para nos dar prazer. A gente consegue falar Deus é alegria, a gente consegue falar Deus é amor, mas nós não conseguimos falar Deus é o quê? Prazer. Porque a palavra prazer, ela foi tão deturpada, que quando nós falamos prazer, parece que nós estamos falando de algo ruim, algo que traz uma satisfação momentânea, mas que nos prejudica. Mas deixa eu te falar algo, até isso é um sofisma, é um roubo, um assalto de Satanás, porque quando Deus criou o homem e Deus criou a terra, Deus criou um lugar para que o homem vivesse. Você sabe como era o nome desse lugar? Sabe como era o nome desse lugar? Éden. E você sabe o que significa Éden no hebraico? Éden significa lugar do prazer. Não da alegria, não do amor. Lugar de quê? Do prazer. A palavra Éden significa prazer. E tudo que Deus criou para dar prazer ao homem, Satanás roubou. E nesse roubo, ele se fez senhor de algumas coisas. Na nossa aula sobre adoração, na nossa escola, nós falamos sobre o que é adoração que está fora da igreja. Muita coisa que Deus deu para a igreja que o mundo faz. Por exemplo, se você vai no estádio de futebol, tudo que você vê ali na torcida, naqueles espectadores que estão ali acompanhando aquele jogo, é adoração. O que eles fazem lá? Eles fazem cânticos espontâneos, não é assim? Fazem ou não fazem? Os salmos são cheios de quê? De cânticos espontâneos, de cantar um cântico novo. Lá eles usam instrumentos, bateria, tambores. Lá eles dançam. Lá eles assoviam.
né? Eu me lembro que eu estava falando numa igreja sobre expressões de adoração, e eu falei de várias. Aí eu falei assim, uma expressão de adoração, assoviar. Todo mundo me olhou assim. Eu disse, você acha que não é? Então abra sua Bíblia, Zacarias 10:8. Diz lá assim, que quando o Senhor quer convocar os seus exércitos, sabe o que ele faz? Ele assovia. Está escrito. Lá no estádio eles batem palma, não é assim? E aí o Salmo 47 diz assim, aplaudi o Senhor com as mãos. E tem igreja que até proíbe bater palma, né? Tudo aquilo que Deus criou para dar prazer, para dar alegria ao homem. A Bíblia fala que a gente deve saltar na presença do Senhor. A Bíblia fala tantas coisas. Então, quando a Bíblia fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a nossa maior manifestação é a manifestação de resgate. Resgatar. A nossa maior manifestação é resgatar aquilo que Deus criou para a glória dele, que hoje não é usado para a sua glória, hoje é usado para... As referências que eu falei são Zacarias 10:8. Quem encontrar Zacarias 10:8 aí pode ler. 5:26 e 10:8 de Zacarias. Diz assim, o Senhor assoviará e convocará o seu povo. Amém? Então, a manifestação dos filhos de Deus é uma manifestação de resgate. Diga comigo, resgate. Ou, se você preferir usar outra palavra mais bíblica, você vai usar a palavra redenção. É uma manifestação de quê? Redenção ou resgate. Mas para nós resgatarmos e para nós redimirmos, primeiro nós temos que saber quem somos. Nós temos que saber que já fomos resgatados e já fomos redimidos. Até porque você não pode gerar libertação se você não tem certeza que é liberto. Você não pode influenciar de maneira poderosa se você não sabe que é livre. E eu acho muito interessante o tema que foi escolhido, porque eu sempre percebi no meio do povo de Deus, dos filhos de Deus, uma crise de identidade. A crise de identidade, primeiro, relacional com Deus. Quem é Deus para você? São duas perguntas que a gente precisa ter clareza na nossa relação com Deus. A primeira é quem é Deus para mim e quem eu sou para Deus. Então eu vou repetir. A primeira é quem é Deus para mim e a segunda é quem eu sou para Deus. Essas duas perguntas têm a ver com identidade, propósito e destino. A primeira pergunta, quem é Deus para mim? Pergunta para o irmão do lado, quem é Deus para você? A resposta mais correta é, Ele é o meu Pai. Essa é a resposta mais correta. Por quê? Porque todos os profetas apresentaram Deus de acordo com a percepção que eles tiveram de Deus. Então Moisés apresenta Deus de uma maneira, Josué apresenta Deus de uma maneira totalmente diferente, apesar de ter andado 40 anos com Moisés. Davi apresenta Deus de uma maneira, Salomão apresenta de uma maneira totalmente diferente, apesar de ser filho de Davi. Mas só quem nos apresenta Deus da maneira exata é Jesus. E Ele nos apresenta Deus como nosso Abba, como nosso Pai. Ele nos apresenta Deus como nosso papai. É assim que Ele nos apresenta Deus. E a maneira como você vê Deus, a maneira como você se relaciona com Deus, depende muito de como Ele foi apresentado para você. O interessante é que as primeiras pessoas que nos apresentaram Deus não foram os pastores, os padres. As primeiras pessoas que nos apresentaram Deus foram os nossos pais. Primeira vez que você ouviu alguma referência ligada a Deus, foi teus pais. E na maioria das vezes, a primeira vez que a gente ouviu falar de Deus, não foi assim, Deus te ama. Geralmente foi assim, meu filho, se você fizer alguma coisa errada, Papai do céu castiga. Não é assim? Então, a primeira referência que a gente teve de Deus, a primeira maneira como nos apresentaram a Deus, foi como um Deus castigador, um Deus carrasco. Olha, se você fizer alguma coisa errada,
Aí sempre que eu falo disso, não tem como desassociar. Eu não ia nem falar, mas eu tenho que falar, contar uma historinha para vocês. Que é a historinha de 2 meninos que eles eram filhos de uma mulher que fazia salgado. E geralmente eles tinham a mania de roubar uma coxinha, um negocinho, né? Criança, que tentação, a mãe fazendo salgado na cozinha. Então a mãe já tinha feito de tudo, para que esse menino não pegasse nada. Mas ela vendia 100, quando chegava lá tinha 98. Aí um dia ela sentou com os 2 filhos, o de 5 e o de 3, e disse assim: olha, se vocês continuarem pegando, Papai do céu vai castigar com aquilo que vocês mais temem. O mais velho ficou com medo, não fez, mas o mais novinho, 3 anos de idade, pobrezinho, não resistiu, pegou uma coxinha só. E ele morria de medo de trovão, de relâmpago. Criança. Quando foi meia-noite, meu irmão, começou uma tempestade. Relâmpago, trovão de todo jeito, o bichinho não conseguiu dormir, começou a chorar. Chegou na janela assim, todo morrendo de medo, disse: mas Deus, tudo isso por causa de uma coxinha. Senhor, que exagero é esse? O senhor não acha que o senhor está pegando muito pesado? Mas essa historinha engraçada tem muito a ver com a maneira como nós vemos Deus. Por que eu estou falando disso? Porque muitos de vocês aqui vão sair para a rua nesses dias do espiritual. E as pessoas estão cansadas de ver Deus de uma maneira errada. Você está indo para lá para mostrar Deus com a cara que Ele tem. Amém. E sabe qual é a cara dele? Ele é um pai de amor. Amém. Mas você só pode falar isso com toda veracidade se você já tem essa relação. Então quem é Deus para você? Ele é o seu Abba. Se você vai para a avenida, para qualquer lugar falar de Deus, com uma relação ou com uma visão distorcida de Deus, você pode apresentar um Deus para as pessoas que não é o Deus que Jesus falou. Interessante porque quando Jesus fala de Deus, você só vai encontrar 2 vezes Jesus chamando Deus de Deus. Só 2. Uma é quando ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma das vezes. A outra vez é quando ele fala, depois de ressurreto, o seu Deus e o meu Deus. Mas em todo o contexto, 99% dos discursos e das falas de Jesus, ele se refere a Deus como Abba. Essa é a palavra que ele usa, a palavra Abba. E o interessante é que a palavra Abba, para nós, foi traduzida como o quê? Paizinho. Abba, paizinho. Mas na verdade, quando você vai estudar o idioma grego, você vai descobrir que a criança, a palavra Abba não era falada por uma criança de 5 anos. A criança de 5 anos ela falava Abba, como se tivesse um som maior. A palavra Abba era falada por crianças novinhas. Então imagine que Jesus chamou Deus a vida inteira de Abba. Não era nem um pronome de tratamento, era um balbuciar. É tipo aquela criança que está aprendendo a falar papá ou pá. Então a criança que falava Abba, ela não conhecia o pai racionalmente. A criança que falava Abba, ela conhecia o pai afetivamente. É tipo aquela criança que está na igreja, se você perguntar para ela, ela tem 2 meses, 3 meses de idade, como é o nome do seu pai? Ela não vai saber dizer. Você é filho de quem? Mas na hora que ela está chorando, ela sabe que no colo do pai ela está segura. É essa relação que Deus quer ter com você. Não é o quanto você conhece Ele aqui, é o quanto você ama Ele aqui. É essa relação afetiva de você clamar por Ele, porque o Espírito que está dentro de você clama dizendo: Abba, Pai. Por que nós precisamos conhecer Deus como nosso Pai? Porque quando nós conhecemos Deus como nosso Pai, a nossa adoração muda. Você sabia disso? Porque quando Jesus falou de adoração para nós, filhos, Ele disse, os verdadeiros adoradores, Ele não disse adorarão a Deus, adorarão ao Senhor, adorarão ao Eterno, adorarão ao Todo-Poderoso. Ele disse não, Ele disse os verdadeiros adoradores adorarão ao Abba, ao Pai, em espírito e em verdade. Amém?
Sabe por que ele falou isso? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Se você for pegar a Bíblia está cheia de cânticos de adoração, da terra e do céu. Se você for pegar os cânticos de adoração do céu, existe pelo menos 7 cânticos de adoração que foram entoados no céu, foram vistos ou ouvidos e trazidos para nós. Isaías traz um no capítulo 6, ele diz que ele tem uma visão dos céus quando ele entra no templo, e ele diz que ele vê os serafins adorando a Deus. Serafins é uma categoria de adoradores. E esses serafins, quando eles adoram a Deus, eles têm um cântico específico deles. Aí tem o cântico dos querubins, que é parecido. Você vê Ezequiel vendo isso, depois você vê João no Apocalipse, no capítulo 4, vendo. E o cântico dos querubins é parecido, é assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Muito parecido. O de Isaías diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí tem o cântico dos 24 anciãos, que também são a característica de querubins. Eles estão dentro disso aí. E eles cantam dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber sabedoria, riqueza, honra, glória, força, poder, porque foste morto com teu sangue. E eles cantam. Aí no Apocalipse 7 você vê o cântico dos anjos: amém, louvor, honra e glória àquele que vive para sempre. Mas se você for observar um detalhe aí nesses cânticos, em todos eles, em nenhum desses cânticos, em nenhum, existe a palavra Pai. Porque só quem pode chegar diante do trono do Senhor e adorá-lo como Pai é quem está sentado agora aqui na minha frente. São aqueles que foram comprados pela semente do Filho. São aqueles que se tornaram filhos de Deus. Então os anjos, os querubins, eles chegam e eles cantam santo, eles cantam todo-poderoso, mas você chega e o adora como Pai. Então essas duas perguntas definem o que a gente está falando aqui agora. Quem é Deus para mim? É o primeiro ponto. E a resposta certa, Ele é meu Pai. Que o amor do Pai encha seu coração, como encheu o coração de Jesus, para que você seja um instrumento nesses dias espiritual. A segunda pergunta, porque eu só tenho 9 minutos, é quem eu sou para Deus. E essa pergunta define tudo na minha vida: minha autoridade, minha intimidade, minha herança. Quem eu sou para Deus? Quem é você para Deus? Eu sou o pastor Joaldo. Não sou. Assim como a resposta certa, quem é Deus para você, Ele é meu Pai, a resposta, quem é Deus para você, a mais correta é: eu sou seu filho amado. Quantos podem dizer nessa noite: eu sou seu filho amado, em quem Ele tem grande prazer? Amém? Não, pastor, ele falou isso aí para Jesus, sabe? Que ele tinha grande prazer em Jesus, mas em mim? Por que ele falou isso para Jesus? Por que ele falou para Jesus: você é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer? Quando foi que ele falou isso para Jesus? Ele falou 2 vezes, mas a primeira vez que ele falou, Jesus já tinha feito alguma coisa? Jesus já tinha pregado o Evangelho? Já tinha curado pessoas? Já tinha libertado pessoas? Já tinha morrido na cruz? Então não era pelo que Jesus fazia. Não era. Não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. Você não é um filho amado porque você faz coisas para Deus. Você é um filho amado porque Ele fez uma obra em seu favor. Ele te deu o direito de ser chamado filho de Deus. E Deus não tem filhos não amados. Deus ama todos os seus filhos. Mas eu tenho uma notícia para dar para você que vai alegrar seu coração muito, 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 eu espero. Pergunta para o seu irmão assim: qual a dimensão do amor de Deus por você? Você acha que Deus te ama? Com que dimensão? João 17, versículo 23 responde essa pergunta. João 17, 23 diz que Deus ama você exatamente como Ele ama Jesus. Exatamente como Ele ama Jesus. Ele não ama Jesus mais e você menos. Ele ama você exatamente como Ele ama Jesus. João 17, 23 diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes
e que os amastes a eles, assim como amastes a mim. Então diga para o seu irmão: você é um filho amado, muito amado. Amém? E por você ser um filho amado, a sua autoridade, a sua identidade, a sua herança veio pela graça. E por ser filhos amados de Deus, nós podemos estar aqui nessa noite com uma garantia: não é pelo que fazemos ou podemos, é pelo que Ele fez. Então essas duas perguntas definem toda a nossa relação com Deus: quem Deus é para mim e quem eu sou para Deus. Ele é meu pai e eu sou seu filho. E como filho, a sua autoridade e o seu reino foi confiado somente aos filhos. Deus não confiou a proclamação do seu reino a servos, Ele confiou a filhos. Porque o anunciador do reino de Deus, na verdade, é o Espírito Santo, o mesmo que anunciou através de Jesus. Mas o Espírito só foi dado aos filhos, o Espírito não foi dado a todos. Onde é que está escrito isso, pastor? Gálatas capítulo 5. Se você abrir aí na sua Bíblia, você vai ver comigo. Gálatas capítulo 5. Perdão, capítulo 4. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: portanto, já não és mais escravo ou servo. Você não é servo, você não é escravo. Você é o quê? E se você é filho, você também é o quê? Agora, olha o que diz no versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou. Por que Deus enviou o Espírito? Porque você é filho. E porque você é filho, Deus enviou ao teu coração o Espírito do seu Filho, que clama constantemente dizendo: Abba, Pai. Então você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, existe uma expectativa no coração da humanidade, da criação, de que os filhos de Deus se manifestem. E a maior manifestação, e aí eu encerro aqui, porque eu só tenho 3 minutos. A maior manifestação dos filhos de Deus tem que ser a maior manifestação do Deus Pai. Qual foi a maior manifestação do Deus Pai? Ele amou. A maior manifestação de Deus é o seu amor. Então, como Deus amou o mundo de tal maneira, não foi encontrado nenhuma palavra no idioma grego, que é um dos idiomas mais ricos que existe, para definir esse amor. Então João diz: Ele amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Aí entra o seu envolvimento com esse projeto, com qualquer projeto. Por que você está aqui? É por amor? Se não for por amor aos perdidos, se não for por amor à cidade, se não for por amor a Deus, vai ser só uma data no seu calendário. Mas se for por amor, Deus vai fazer esses dias na sua vida dias inesquecíveis. Dias que você vai lembrar e vai sentir saudade, porque você vai ser instrumento de Deus para tocar uma geração. Você vai ser instrumento de Deus para tocar uma cidade. Então a maior manifestação que a criação aguarda é o amor de Deus. E o maior instrumento, o maior canal para esse amor fluir são os filhos de Deus. Então Deus quer fluir através de nós nesses dias, amém? Ele quer fluir na intercessão, na adoração, no evangelismo, cada um com aquilo que mais se identifica, cada um com aquilo que mais caracteriza a sua identidade de filho. Então nessa noite, que você guarde isso no seu coração. Eu quero orar com vocês. Fica de pé em nome de Jesus. Essas duas perguntas definem quem somos e o que podemos fazer.
quem é Deus para você e quem você é para Deus. Abba, Pai, nós nos rendemos a Ti nessa hora. Obrigado porque somos Teus filhos. E foi aos Teus filhos que o Senhor entregou autoridade, herança e poder. Foi aos Teus filhos que o Senhor entregou a capacidade de manifestar a Tua glória. O texto que lemos, Senhor, diz que a criação aguarda a ver a glória dos filhos de Deus. E a glória dos filhos de Deus é refletir Jesus nas suas vidas de maneira poderosa. E eu oro para que cada irmão aqui nessa noite seja um instrumento de poder nas suas mãos. Para que cada irmão aqui nessa noite seja um instrumento que vai tocar cidade, pessoas. Para que cada irmão aqui seja um instrumento que vai manifestar a Tua glória e o Teu esplendor. Obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou. Com o Teu sangue precioso, o Senhor nos deu identidade de filhos. E hoje Tu és o nosso Abba, Pai. E nós queremos dizer que é muito bom ser Teus filhos, Jesus. Que nós nos sentimos amados e queremos manifestar esse amor aos perdidos. Aqueles que ainda não Te conhecem, nós queremos revelar a Tua glória. Obrigado pela Tua presença e pelo Teu amor. Te bendizemos nessa noite, no nome de Jesus. Solte um beijo para ele, seu pai, e dê um aplauso poderoso a ele. Aleluia.